Nossa reflexão começa capítulo 25. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirã, e Joquissã, e Medã, e Midian, e Isbac, e Suã. E Joquissã gerou Sebar e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda, e todos foram filhos de Quetura. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos falar sobre o novo casamento de Abraão. Já dissemos anteriormente que Abraão chora a morte da amada da sua vida, Sara. Mas a vida continuava e ele teria que dar os seus passos. Então, é interessante analisar aqui que alguns estudiosos acreditam que logo depois do casamento de Isaac, Abraão contraiu um novo casamento. É bem verdade que quando lemos esses capítulos, nos vem à mente a seguinte pergunta: como era que um homem de idade como Abraão ainda teria vitalidade para contrair um novo casamento? Para entender essas particularidades, nós precisamos ler Gênesis 12 primeiro, 24 primeiro. Observe o que diz 24 primeiro. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Agora Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Alguns estudiosos, querendo entender a questão da vitalidade de Abraão para um novo casamento, falam, na verdade, que esse acontecimento é algo anterior. Outros dizem que os relatos não estão em ordem cronológica, e assim sucessivamente. Mas o certo é entender que ele casou novamente e teve filhos. No tocante ao novo casamento de Abraão com Quetura, alguns supõem que o velho patriarca casou-se com Quetura quando Sara ainda estava viva. E isso particularmente responde que já foi tratado sobre a vitalidade de Abraão. Então ele a tomou como esposa, ainda Sara vivendo. Por isso que se fala aqui em concubina. Observem bem que quando você lê capítulo 25, e quando você atenta para o versículo 6, olha o que diz: mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Alguns estudiosos dizem, como no caso de Agar, que foi uma concubina, essa mulher seria concubina de Abraão, mas ele a tomou quando Sara ainda vivia. Também podemos ler a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 32. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, e a Joquissã, e a Medã, e a Midian, e a Isbac, e a Sua. E os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Então, nós podemos analisar que há muitas conjecturas nessas particularidades bíblicas, especialmente sobre esse capítulo. O que nós podemos dizer é que depois do casamento com Quetura, Abraão ainda teve um período de vida de 25 anos. Desse relacionamento de Abraão com Quetura, vem os árabes. E em destaque aqui podemos mencionar Midian.
nós podemos notar que Abraão teve relacionamento com 3 mulheres: Sara, Agar, Quetura. Mas nós podemos analisar, como já falamos, que essa Quetura agora torna-se a esposa de Abraão depois da morte de Sara. No tocante aos filhos, os nomes deles, como já dissemos, antes de Sara morrer, esse fato se deu, de modo que os filhos são citados aleatoriamente. Então, quando você for ler esse capítulo 25, especialmente do versículo 1 até o versículo 4, você tem esses questionamentos: a vitalidade de Abraão, a questão de Quetura, que alguns dizem que Abraão casou com ela, ainda ela sendo viva. Quando Sara morre, ela torna-se a esposa dele completamente, e a outra é Agar, que ele havia, por ordem de Sara, expulsado de sua casa. O certo é que alguns pormenores bíblicos ficam dentro da onisciência e da sabedoria divina, e que nós apenas lemos e explicamos o que a Bíblia relata. Mas o correto é entender que Abraão dá prosseguimento à sua vida, ao seu relacionamento depois da morte da esposa, preservando sempre o filho da promessa, Isaque. Coloque isso no seu coração e Deus nos abençoe para sempre. Amém.